Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. À medida que você achar o texto na palavra de Deus, pode assim ficar de pé para fazermos a leitura. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, é com alegria que estamos aqui na Tua casa, ó Pai, iniciando uma semana, cultuando ao Senhor, consagrando ao Senhor a nossa vida e também reconhecendo que nada podemos fazer sem a Tua graça, sem a Tua unção e sem a orientação que vem do alto para nossas vidas. Queremos, Senhor, não viver para nós mesmos, mas há um desejo de viver, ó Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome. E assim já o fizemos, Senhor, em meio aos louvores, porque declaramos aqui já o louvor, ó Pai, que muito mais vale um dia na Tua presença do que 1000 nos palácios. Declaramos, Senhor, que é necessário se humilhar diante de Ti, e mais uma vez, ó Deus, diante da Tua palavra, queremos entender de forma melhor como devemos viver, como devemos escolher e como devemos decidir no dia a dia. Ser conosco, traga-nos, ó Pai, nessa noite a lucidez, traga-nos, Senhor, nessa noite, ó Pai, a sensatez, para não somente ouvir a Tua palavra, mas depois de ouvir, também colocar em prática. Ser conosco, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir e para operar. Isto é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém, querido. Podeis assentar, querido. Ao sentar, vira para essa pessoa que está aí do seu lado, vira aí para ela, reconhece quem está aí do teu lado. Se for um amigo, dá um sorriso para ele, diz que bom que você veio. É bom adorar a Deus do lado de amigo, né, querido? É bom servir a Deus do lado de amigos, estar com pessoas que a gente ama, pessoas que a gente convive, pessoas que a gente não encontra esporadicamente, né, na igreja. Porque nós estamos em uma igreja, né, que ela é grande, nós temos bastante membros. Há irmãos que você conhece só pelo corredor, há irmãos que você conhece só do estacionamento, mas há irmãos do seu dia a dia. Há irmãos que oram junto com você, há irmãos que choram com você, há irmãos que fazem parte do seu dia a dia e não somente, né, do momento de cultuar e adorar ao Senhor. Então, nesse momento, quando você olha para o lado e vê um irmão do dia a dia, você diz: que bênção, nós estamos no dia a dia vencendo as nossas lutas diárias e permanecendo na presença do Senhor. E isso é bom demais, né? E melhor ainda é quando a gente passa pelo teste do tempo. Quando a gente vai passando o tempo e a nossa paixão e o nosso amor pela palavra de Deus, ela não diminui, mas ela aumenta, mesmo passando por dificuldades, por lutas, por problemas, porque isso faz parte da dinâmica da vida, né? As lutas, os problemas, as perdas, mas ao longo do tempo nós olhamos para nossas vidas e podemos ver, permanecemos na presença do Senhor e permaneceremos até Cristo voltar para buscar a tua igreja. Amém? E o tema dessa mensagem nessa noite é: viver é mais do que existir. Porque há uma diferença entre viver e existir, querido. Viver é quando a minha vida ela tem relevância e ela começa a alcançar outras pessoas e ela também começa a fazer falta na comunidade onde eu vivo. Viver é algo que quando você parte daqui, as pessoas vão sentir falta de você. Isso é ter uma vida relevante e isso é viver do jeito que Deus espera e do jeito que Deus deseja. Se a gente fosse pensar de uma forma mais profunda sobre viver e existir, a pessoa que somente existe quando ela falece ou quando ela deixa de estar num grupo, as pessoas nem notam que ela deixou de habitar aquele lugar. Você já viu uma pessoa que quando ela é demitida do trabalho ou ela para de conviver contigo e você para lanchar com a outra pessoa e você diz: fulano foi demitido, e a outra pessoa diz assim: graças a Deus, porque o ambiente era pesado, porque o ambiente era tenebroso, porque aquela pessoa não fazia o bem aqui nesse lugar, então ainda bem que ela se foi. Na verdade, ela só existia naquele lugar, e a existência dela ainda gerava algo ruim naquele ambiente. Mas viver é diferente.
Viver contagia. Viver traz uma nova inspiração para o lugar, começa a contagiar. Tem pessoas que saem da inércia somente por olhar para uma outra pessoa e ver como que essa pessoa vive. Aí, quando a gente começa a viver, a gente contagia o ambiente. A gente inspira pessoas a agirem de forma diferente. E o apóstolo Paulo, ele está fazendo isso aqui em Efésios capítulo 4. Ele está dizendo para a igreja: ei, igreja, é necessário vocês começarem a viver, mas há um modo de viver. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você está conduzindo a sua vida, mas há uma forma de viver. E aí ele começa o texto dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Quando ele usa a palavra rogo, ele está chamando a atenção. Ele está dizendo: ei, presta atenção aqui no que eu vou falar. É como a gente também está andando na rua, né? E você anda aí pela rua, você vê algumas casas que está dizendo assim: atenção, cão feroz. Você já viu isso? Ele está te avisando, né, para algum humilhante, para algum ladrão, para alguma pessoa mal intencionada: não entra, porque vai acontecer algo contigo. E a gente vê isso em outros lugares. Cuidado, quando você, né, tinha muito isso, o lugar de trilhos, e diz ali, ó, cuidado, que vai passar um trem aqui, e começa a sinalizar. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo: presta atenção aqui no que eu vou falar. E há um momento da nossa vida que Deus, ele também está dizendo para a gente: ei, presta atenção, escuta a minha voz. Eu estou falando contigo nessa noite. Eu marquei um encontro contigo aqui na Nova Vida do Colubandê, hoje, dia 31 de julho. Amanhã a gente inicia mais um mês, agosto. E eu quero chamar atenção para algumas coisas na sua vida. Eu quero que você mude algumas coisas na sua vida. Você deixe somente de existir para você começar a viver, para você começar a fazer a diferença, para que a sua presença em um lugar faça a diferença, mas faça a diferença para o bem, faça a diferença para trazer alegria, para trazer entusiasmo, para contagiar, para fazer realmente aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas isso acontece na nossa vida também. Na nossa vida há algumas placas que sinalizam para a gente: cuidado, diminui a velocidade, curva acentuada, e a gente não está nem aí. E a gente vai conduzindo a nossa vida como se não houvesse nenhuma sinalização. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção nessa noite é para a sensibilidade. É necessário estar sensível à voz de Deus. A gente vive em um tempo de um turbilhão, é muita informação. Talvez você está sentadinho aqui assistindo o culto, prestando um culto ao Senhor, mas você já está pensando no que você tem que fazer amanhã, nas atividades que você tem. Você já está pensando, talvez pessoas estão pensando: meu Deus, com que roupa que eu vou trabalhar amanhã? Eu vou botar aquela calça jeans com aquela camisa quadriculada. As irmãs estão pensando: eu tenho que chegar em casa, eu tenho que passar a minha roupa, passar a roupa do meu esposo. Eu não vou fazer comida, eu vou comprar um caldo aqui para ele no final do culto, vou botar na marmita, ele leva esse negócio aí mesmo, e tá bom. E você fica aqui e a sua mente não para, porque é muita coisa que você tem que fazer. Então a primeira coisa que esse texto nos chama a atenção: como que está a sua sensibilidade quando você entra nesse culto aqui para adorar a Deus. Você entra nesse culto aqui dizendo: Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua voz e para entender o que o Senhor espera de mim para essa próxima semana. Nessa próxima semana eu não quero somente existir, eu não quero somente repetir os meus dias, mas eu quero viver dias com propósito e despertar isso também em outras pessoas. Viver uma vida que contagia e que faz a diferença na vida das pessoas. E quando eu olho para o texto ele me desperta algo sobre quem está chamando a atenção dessa igreja em Éfeso. Quem está chamando a atenção dessa igreja em Éfeso é o apóstolo Paulo. E quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando você volta lá em Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo não era crente desde pequenininho. O apóstolo Paulo não é aquele garoto que fez seminário, começou a pregar, foi pastor, foi uma bênção, mas o apóstolo Paulo, antes, ele perseguiu o povo de Deus. Atos capítulo 9 vai dizer que o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, quando ele ia perseguir e matar mais cristãos, ele tem um encontro com Jesus. E de perseguidor, ele passa a pregar o evangelho.
O que acontece nesse momento de Atos capítulo 9? O apóstolo Paulo entende que a vida dele até aquele momento era um equívoco. Ele entende que até aquele momento as escolhas, as decisões, as motivações eram erradas. E quando o apóstolo Paulo percebe que até aquele momento a vida dele era um equívoco, ele para tudo e recomeça. E é a oportunidade que Deus ele nos dá todos os dias. Quantas das vezes na nossa vida você se depara com uma decisão equivocada, com algo que você tinha como um conceito, mas esse conceito é equivocado. Você percebe o equívoco, mas você não repara o equívoco. O apóstolo Paulo ele nos ensina, quando eu percebo um equívoco na minha vida, eu não somente percebo, mas eu reparo e começo a agir de forma diferente. E ele começa a viver de forma diferente. Ele começa agora, mas ele serve a Cristo não para melhorar a sua vida. Hoje há muitas pessoas que vêm para a igreja no intuito, eu vou melhorar a minha vida vai ser melhor. A gente não serve a Cristo para melhorar a nossa vida. A gente serve a Cristo porque não há outra condição de viver. Não há outro. Jesus ele declara, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro caminho por onde eu possa enveredar e por onde eu possa andar. Então eu sirvo a Cristo porque eu fui criado para isso, porque Cristo me criou para isso. E viver uma vida melhor e com abundância é consequência dessa escolha. É consequência de dizer, Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu entendo que o fôlego de vida foi me dado para viver para a Tua glória. O apóstolo Paulo ele entende que a vida dele só passa a ter sentido quando ele entrega na mão do Criador e vive para a missão que o Criador deu a ele. É esse apóstolo Paulo que está dizendo, rogo-vos, para que a cada dia vocês vivam e andeis de modo digno. E por que o apóstolo Paulo ele envia essa carta para Éfeso? Ele envia a carta para Éfeso porque ele funda a igreja. E porque ele fundou a igreja, ele tem responsabilidade, compromisso e zelo com aquela igreja. E são coisas que a gente precisa ter na nossa vida também. Quando eu aceito a Jesus, levanto as minhas mãos, eu estou iniciando uma nova caminhada na minha vida. Eu estou dizendo, morri para o mundo e agora vou viver para Cristo. Essa nova vida em Cristo precisa de responsabilidade. Eu preciso ser responsável na minha caminhada com Deus. Eu preciso estar atento por onde eu estou andando, como que eu estou conduzindo e por onde eu vou. Eu preciso ter compromisso e eu preciso ter zelo com a minha vida. Tudo isso o apóstolo Paulo ele nos ensina. E depois que ele nos ensina isso, ele vai de encontro à igreja de Éfeso e diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. E a gente vai encontrar essa expressão, andeis, nos outros 3 capítulos. E quando a Bíblia fala de andar, ela não está falando nesse simples movimento que a gente faz de ir e vir. Mas a Bíblia está dizendo como você tem andado na sua vida. Eu olho para a minha vida, hoje 35 anos, e eu vejo que já passei por algumas fases. Eu vejo que eu já saí da infância, cheguei na adolescência, na juventude, me casei, estou com meu filhinho, esse ano faço 11 anos de casado, então na vida eu tenho me movimentado, na vida eu não parei, na vida não houve um momento que eu estacionei e não realizei mais nada, mas aqui o texto está dizendo que esse andar não pode ser sozinho, que esse andar não pode ser um andar sem responsabilidade, sem compromisso e sem entrega. Ele está dizendo que nós devemos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Há um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas o interessante, querido, é que mesmo Deus sendo soberano, mesmo Deus sendo todo-poderoso, mesmo Deus tendo todo o poder em suas mãos, Deus ele não nos obriga a atender o seu chamado. Deus ele nos chama a viver uma vida de santidade.
Deus, Ele nos chama a viver de um modo agradável. Deus, Ele nos chama a honrar a nossa família. Deus nos chama a criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas eu e você decidimos atender esse chamado. E há um momento que a nossa escolha é diferente disso. Há um momento que a nossa escolha caminha para um outro lugar. Que o nosso andar não é o andar de seguir a Cristo. E por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristão é aquele que segue a Cristo. Cristão é aquele que é um Cristo pequeno. Cristão é aquele que de tanto imitar o seu mestre se torna cada vez mais parecido. Mas na minha vida, eu deixo Cristo ir para um lado e eu vou conduzindo a minha vida do jeito que eu quero, da maneira que eu acho que é melhor e que eu vou ter conquistas. E na vida, a gente vai andando e a gente vai tomando decisões. Na vida, a gente vai andando e fazendo escolhas. E decisões e escolhas são seguidas de sentimentos. Sentimentos de decepção, sentimentos de frustração, sentimento de que, se o Senhor me permitisse voltar 10 anos, eu faria totalmente diferente. Mas algo que não é possível. O andar na vida irá te cobrar decisões e escolhas. E como que a gente fundamenta decisões e escolhas? Pela emoção, pela circunstância, por conselhos equivocados? Não. Eu tomo decisões mediante o que a palavra de Deus declara para a minha vida. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor do Senhor começa a estabelecer convicções no meu coração e me faz tomar decisões não baseado em circunstâncias, mas sim baseado naquilo que Deus tem para a minha vida. Nós não somos fruto, querido, da circunstância, nós não somos fruto do meio, nós somos fruto da origem. A nossa origem é Deus, e é Deus que conduz as nossas decisões e as nossas escolhas. Mas há um momento na nossa caminhada da vida que a gente começa a estar perdido. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Ei, eu chamo a atenção de vocês. Sai desse estado de letargia. Sai desse estado aí, onde vocês não ouvem mais a palavra de Deus, onde vocês estão vivendo, andando na vida, mas não ouvindo mais o meu conselho, mas não mais entendendo qual é a minha vontade para a sua vida. Por isso que é necessário ele escrever isso, dizendo, há um modo de se viver, e é esse modo que eu desejo e que eu espero que vocês vivam. E na vida, há duas formas de viver. Eu posso ser obediente à voz de Deus, ou eu posso ser um teimoso. Deus está falando, Deus está mostrando o caminho. Isso está sendo mostrado na sua vida, que você está fazendo escolhas erradas, decisões erradas, mas você insiste em errar. Na vida, eu escolho ser obediente ou ser teimoso. Não tem meio termo. Ou você é obediente, tudo que Deus fala, tudo que Deus ministra a sua vida, você faz, ou você é teimoso. Deus está falando e você não quer ouvir. Você quer fazer do seu jeito, você quer viver da sua maneira, você quer viver do seu jeito. E o obediente ainda tem duas categorias. Porque tem o obediente, aquele que acha que é obediente. Sabe como é que é aquele que acha que é obediente? É aquele que conhece, sabe como que tem que fazer, mas não faz. Todas as vezes que ele tem que decidir, ele fala, pastor, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu já dei aula na escola dominical, eu já preguei, eu já fiz ar livre, eu já trouxe, está vendo aqui essa igreja aqui hoje tem 500 pessoas, 200 fui eu que trouxe aqui para a igreja, mas na hora de fazer o que Deus diz, ele encontra várias justificativas. É obediente em 80%, 20% ele desobedece, mas pensa ser obediente. E na nossa caminhada com Deus, querido, ou é 100% ou é nada.
Eu preciso obedecer à voz de Deus em todo momento, em todo instante. Eu obedeço à voz de Deus quando tudo é favorável, quando tudo está bem. E eu também obedeço a Deus quando eu olho para a minha vida, eu não entendo aquele momento que eu estou vivendo, mas eu sei que Deus permanece no controle da minha vida e que Ele suprirá toda a necessidade. Eu permaneço obediente, eu permaneço ouvindo a voz de Deus. Se você tem dificuldade nisso, para um pouquinho a sua vida e vai ler o livro de Jó e entender o que é fidelidade, o que é entrega, o que é compromisso. Jó, mesmo não entendendo o que está acontecendo na vida dele, ele perde todos os filhos, ele perde todos os negócios. A mulher dele vira para ele e diz: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Jó vira para ela e diz: não saí do ventre da minha mãe, não retornarei para lá. Toda a glória seja dada a Deus, eu vou permanecer em fidelidade. Isso é obediência, querido. Obediência não é conduzida pela circunstância. Obediência é conduzida porque eu sei que eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, que a minha vida está na mão dEle e que basta uma palavra dEle para que tudo mude. Isso é obediência. Eu não obedeço pela circunstância, eu obedeço porque eu sei o Deus que está no controle da minha vida, que Ele é fiel e que Ele vem de encontro à minha vida. Mas para ser obediente tem que estar atento à nossa vida. Tem que estar atento aos desdobramentos. Tem que estar atento para onde você está conduzindo a sua vida. Porque há pessoas que querem obedecer, mas andam desatentos. E a desatenção, em algum momento, ela te pega. E você peca. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi tinha que estar na guerra, não foi para a guerra. Ficou ali observando, e quando ficou observando de forma desatenta, porque tinha que estar na guerra, ele observa Batseba, e ele começa o estágio, o escalonamento do pecado, porque o pecado ele não chega de uma vez só na sua vida, o pecado ele chega de forma escalonada na sua vida, o pecado ele chega com um laço muito largo, e vai fechando, quando você vê, já era. Talvez você esteja vivendo um quadro desse. Talvez você está olhando para o seu casamento e está dizendo: não tem mais jeito, eu acho que não vai dar mais, eu não vou mais lutar, eu não vou mais correr atrás disso. Sabe o que é isso? É o laço bem largo que vai se fechando. No primeiro momento que vem isso à tua mente, você declara: Senhor, se foi o Senhor que nos uniu, se foi o Senhor que nos apresentou, porque casamento não é um projeto seu, casamento é um projeto do Senhor, e Deus chama cada um para fazer parte desse projeto e diz: vai agora e vive para a minha glória. Mas há um momento que a gente quer viver o nosso projeto e não o projeto de Deus. Quando eu falei aqui de Paulo, ele manda carta para Éfeso, porque ele fundou aquela igreja. Porque ele funda aquela igreja, ele tem compromisso com aquela igreja, ele tem zelo com aquela igreja, ele tem entrega. No casamento, em alguns momentos, se perde isso. Eu entrei no casamento, eu decidi entrar no casamento, mas há um momento que falta comprometimento nesse casamento. Há momento que falta zelo nesse casamento. Há momento que falta entrega nesse casamento. E aí a gente declara: eu acho que não tem mais nada aqui. Eu acho que não vale mais a pena investir, não vale mais a pena caminhar. Mas não é por aquele momento, mas é no momento lá atrás, onde se deixou, onde faltou compromisso, onde faltou zelo, onde faltou entrega. Porque quando o projeto ele é de Deus, querido, ele não nasce para dar errado. Projeto de Deus, ele nasce para dar certo, mas é necessário compromisso, é necessário zelo, e é necessário entrega e dedicação. Se o apóstolo Paulo não tivesse compromisso com essa igreja e mandar essa carta para a igreja, aquela igreja iria fechar. Porque aquela igreja ia começar a andar do jeito que ela queria. E não pode ser do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer. Não existe o servir sem submissão. Não existe o servir sem entrega na presença de Deus. Por isso que há essa forma de viver. E a forma de viver é uma forma obediente e não teimosa. Você pode conhecer algumas pessoas
que são teimosas, que a vida está dando errado, que a vida está complicada, e Deus tem falado, e Deus tem ministrado, mas a pessoa continua vivendo no erro, que a pessoa insiste em errar. Você já viu aquela pessoa, vai para um lugar, não conhece o lugar direito, e ela se perde? Quem já ficou perdido procurando lugar? Você passa 20 vezes na mesma praça, né? E passa uma vez, passa a segunda, passa a terceira, e você não pergunta, porque o orgulho toma conta. Você diz, não, eu sei chegar nesse lugar, eu já vim aqui, eu não vou perguntar. E você dá a quarta passada na praça, dá a quinta, até que o carro apita lá e diz, está acabando a gasolina. Aí você diz, vou perguntar. Mas não pergunta, e assim acontece na nossa vida. E o pior, se você estiver do lado com uma irmã, se a sua esposa tiver a unção do copiloto. Quais irmãs que têm unção do copiloto? Você entra no carro, você fala, diminui, acelera, freia, peraí, vou puxar o freio de mão, hein? Daniele tinha, a gente orou muito, aí o Espírito Santo foi acalmando ela, foi dando mais confiança, né? Eu fui dirigindo também um pouquinho melhor, porque eu ajudava também a ela ter essa desconfiança. Mas tem as irmãs que têm a unção do copiloto, a irmã, quando você dá a primeira volta na praça, você fala, eu falei que você não sabia. Por que você não perguntou antes de sair de casa? E também tem na nossa vida os amigos, querido. Deus coloca os amigos na sua vida, que o amigo está dizendo, ei, estou percebendo que você já deu 3 voltas na praça, hein? Estou percebendo que você está meio perdido aí na vida. Na hora aí na sua vida tinha uma bifurcação, você entrou para o lado errado, está indo embora, eu estou te gritando, e você não presta atenção, e você não volta, e você não se acerta. E Deus do alto do céu também olha para a sua vida e diz e pergunta, até quando você vai teimar? Até quando você vai insistir em caminhar sozinho? Quando que você realmente vai pedir a minha ajuda para entrar na sua vida e mudar a sua história? É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Há um modo de se viver, e a gente precisa se submeter à voz de Deus e viver dessa forma. Ele diz que é um chamado. Deus, ele nos chama. Sabe o que é isso? É cada mensagem, cada pregação, Deus, ele está te chamando e dizendo, preste atenção nessa área da sua vida, muda essa situação na sua vida. Mas nós escolhemos ouvir o chamado ou continuar teimando em viver do nosso jeito. Quantas palavras, a gente já está no dia 31 de julho de 2016, o ano está passando que a gente não está nem vendo. Daqui a pouco começa, já é Natal na Líder Magazine. Você nem pagou ovo de Páscoa, mas já vai comprar o presente de Natal do povo. O ano está passando, piscando. Você já ouviu aqui várias mensagens, a cada domingo, a cada quarta, a cada quinta. Quantos chamados você atendeu? Porque nessas mensagens Deus, ele tem te chamado. Nessas mensagens Deus tem te inspirado. Nessas mensagens Deus tem te encorajado. Mas quantas delas você disse, Senhor, eu atendo esse chamado e eu vou mudar. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu não vou somente existir, mas eu vou viver. Viver é atender ao chamado de Deus. Viver é saber que essa vida que você tem não é produto que é gerado em qualquer outro lugar, mas é o fôlego de vida que Deus te deu. É o que está declarado lá em Gênesis capítulo 1, 27, que Deus, ele para toda a criação, Deus, ele cria todas as coisas do nada, aí ele para a ordem da criação, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você não foi criado do nada, você é a imagem e semelhança do Criador. Quando ele te doa a vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele não sopra do Espírito dele sobre toda a criação, ele escolhe o homem e sopra do Espírito dele. Há uma diferença em mim e em você, e eu preciso valorizar isso. Eu preciso viver uma vida de obediência,
uma vida de gratidão a Deus. Senhor, todos os dias da minha vida serão para a tua glória. Todos os meus encontros serão para a tua glória. Quantos encontros você terá amanhã, segunda-feira? Que esses encontros sejam para a glória de Deus. Cada pessoa que você se relacionar amanhã, a pessoa vai ver Cristo através de você. A pessoa vai ver Cristo na tua fala. A pessoa vai ver Cristo na sua atitude. Mas isso é fácil, pastor? Não é fácil. Porque de forma natural nós queremos é nos apresentar. Você se apresenta com a sua natureza decaída, com a sua natureza que é egoísta. Mas quando você reprograma a sua mente, é isso que declara 1 Coríntios 2,14, que nós recebemos a mente de Cristo. Então nós precisamos reprogramar a mente e entender: hoje eu acordo para viver um dia para a glória de Deus e não para a minha glória. Eu vou dizer não aos meus desejos, aos meus impulsos, às minhas vontades. É isso que declara o Salmo 1. O Salmo 1 diz que aquele que tem o prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, é como uma árvore frondosa, e tudo que faz é bem sucedido. Hoje a gente vive numa realidade onde eu me prendo no bem sucedido, mas o bem sucedido é consequência. O bem sucedido não é fim. Eu não vivo para ser bem-sucedido, eu vivo para fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus me faz ser bem-sucedido. É dessa maneira que eu conduzo a minha vida, é dessa maneira que eu faço as minhas escolhas, é dessa maneira que eu vou vivendo dia após dia. Versículo 2, o apóstolo Paulo, ele nos diz 3 qualidades que nós precisamos ter na nossa vida. Ele diz: com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, você não vive só para você, você vive em comunidade. Viver em comunidade não é fácil. Por isso que para viver em comunidade é necessário humildade. Humildade é o quê? É olhar para o outro e reconhecer que o outro é melhor que você. Reconhecer que o outro merece honra. Reconhecer que o outro merece a sua educação. Que o outro merece a tua generosidade. Que o outro merece ser tratado com dignidade. Isso é humildade, querido. Humildade não é colocar uma roupa sujinha, uma roupa velha. Não. Humildade está no tratamento, no reconhecimento que todos somos iguais diante do Senhor, independente da função, independente da conta bancária, independente do carro que a gente dirige, independente da casa que a gente mora, diante do Senhor todos somos iguais. Só conseguimos viver em comunidade dessa forma, entendendo esses conceitos, entendendo esses princípios. Ele declara ainda que é necessário mansidão, coisa difícil, né, querido? Mansidão, ser manso. A gente quietinho em casa, tem gente que tem dificuldade de ser manso em casa quieto, porque tem pessoa que briga com silêncio, né? Tem pessoa que é tão agitada que fala: meu Deus do céu, que silêncio está essa casa, que isso? Aí ela começa a bater na panela, quebra prato, faz uma confusão na casa, porque ela não consegue ficar em silêncio, e quanto mais na relação com as pessoas. E quando Deus ele vem de encontro às nossas vidas, nos enche do Espírito Santo, Ele não quer habitar em nós só aqui na hora do culto e na hora da adoração. O Espírito Santo ele quer habitar em nós em todo momento. Mas você já percebeu que é difícil? Você no meio de uma briga, você gritando, maltratando, falando mal de uma pessoa, o Espírito Santo está ali junto contigo? Você consegue perceber? É como se tivesse, né, uma máquina para mostrar assim: o Espírito Santo está em você. Quando você começa a discutir, gritar, brigar, criar confusão, a máquina te mostra o Espírito Santo saindo, indo embora, e você ficando sozinho. Provérbios capítulo 15 fala que a palavra branda desvia o furor, querido. Nós fomos chamados para gerar a paz, promover a paz e fazer com que a paz permaneça no ambiente.
Nós não fomos chamados para a confusão, para o problema, para a briga, para o conflito. Nós fomos chamados para gerar paz. E eu só consigo fazer isso com mansidão. Eu entender que eu vou para o lugar do meu trabalho, o meu lugar de trabalho tem muita confusão, mas eu não sou aquele que promove mais confusão, eu sou aquele que promove a paz. Eu sou aquele que vai ter um comportamento diferente diante daquela situação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí a terceira qualidade que ele diz é longanimidade. Longanimidade, querido, é uma super paciência. Sabe? Você é paciente, mas para longânimo falta muito. Porque longanimidade é uma alta dose de paciência. É aquela pessoa que está caindo o mundo, está acontecendo no dia do arrastão. Quem estava aqui no dia do arrastão? Do suposto arrastão. A pessoa que é longânima, quando alguém gritou, é arrastão, a pessoa, o Senhor está guardando tudo. O Senhor é todo poderoso, a minha vida está na mão dele, não vou me apavorar. A pessoa longânima, porque a vida dele está na mão de Deus, ele entende que não há por que se apavorar, que Deus está no controle de todas as coisas. A pessoa longânima, em todo momento, ela está entendendo, Deus não sai do controle da minha vida. Deus está em todo momento, em todo desdobramento da minha vida. E por isso, eu permaneço em paz. É Filipenses capítulo 4, versículo 7. Há uma paz que excede todo entendimento. São os longânimos. O longânimo, ele continua em paz, independente da circunstância. Porque ele sabe que o Todo-Poderoso continua no controle. Ele não sai do trono. Apocalipse, o livro todo de Apocalipse está escrito para isso, para te dizer, Deus não sai do trono durante toda a história da humanidade. Durante toda a história da humanidade, o dono do tempo, da história, das vidas, continua sentado no trono. E por isso é que a gente continua de uma forma longânima, paciente, em paz e tranquilo, mediante ao que Deus está fazendo e realizando em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, atenção, querido, à sua vida. Não viva de qualquer jeito, não viva de qualquer forma, não seja fruto da circunstância, não seja fruto do meio que você vive, mas entenda que há um modo, há uma maneira que Deus te chamou para viver. Seja obediente, não seja teimoso e viva a cada dia para a glória de Deus. Amém? Quero te convidar a estar de pé nessa noite. Nós temos duas escolhas. Nós podemos escolher viver para Deus ou viver para nós mesmos. Quando eu escolho viver para Deus, eu começo a escolher a viver uma vida com significado. Uma vida que começa a refletir Deus. Uma vida que passa a ser que duplica, que diz para outra pessoa, vale a pena viver. Mas há um momento que eu posso também escolher viver para mim. Quando eu escolho viver para mim, eu estou somente existindo. Eu não faço diferença para o ambiente, para as pessoas que estão à minha volta. Eu não digo o porquê do fôlego de vida. Eu não digo também se valeu a pena o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E há algo que todos os dias deve vir de encontro à nossa reflexão. Valeu a pena o Senhor ter me dado a vida? Valeu a pena Cristo ter morrido na cruz do Calvário por mim? Eu tenho retribuído, eu tenho vivido para Deus, mais para Deus e menos para mim mesmo? Como que tem sido os meus dias aqui na terra? João capítulo 4, versículo 23 diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra e procurando verdadeiros adoradores. Esse texto não fala de momentos de adoração aqui, dos 4 louvores que a gente cantou antes da pregação, não é isso. Adoração é um modo de viver, é esse modo de viver que está sendo falado em Efésios. Um modo de viver que nós fomos vocacionados para isso. O texto diz que há uma vocação, que nós fomos chamados,
que é necessário responder a esse chamado. Eu não respondo esse chamado quando eu levanto a minha mão e aceito a Cristo, somente. Eu não aceito esse chamado somente quando eu me batizo nas águas, mas eu aceito o chamado diariamente. Quando você acorda pela manhã e você percebe o fôlego de vida está em mim, há um chamado para viver aquele dia para a glória de Deus. Não viver para você, mas viver para a glória de Deus. Entenda, Deus ele quer te usar em todos os dias da sua vida. Não tem um dia sequer que não haja uma demanda a ser respondida com a sua vida. Você não tem noção de que há pessoas que você já abençoou somente com a sua vida, com a sua postura, com o seu discurso em algum momento. Que a pessoa nem falou, mas você abençoou a vida dela. Isso é atender ao chamado de Deus. Isso é não somente existir, mas é viver para a glória de Deus. Em Atos, declara, querido, que nós vivemos, existimos e nos movemos sobre a base que é Cristo. Eu não vivo e eu não me movo nessa vida sem que Cristo haja em mim. A convicção que Ele gera no meu coração é a que me faz andar, é o que me faz me mover, é que me faz a cada dia viver para a glória dEle. Há uma realidade que a igreja não toma posse, que é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo não é somente chorar, não é somente falar em línguas. Uma vida cheia do Espírito Santo é evidenciada com mudanças, mas com mudanças reais, mudanças na estrutura, no que você crê, no que você acredita, no que conduz a sua vida, no que te move. O Espírito Santo ele é real na sua vida quando também há mudanças permanentes. Não são mudanças que duram um dia, que duram uma semana, mas são mudanças que passam pelo teste do tempo. Irão passar 15 anos e você estará aqui glorificando, exaltando ao nome do Senhor, independente do que aconteça na sua vida. Independente que na semana que vem você tenha que enterrar um parente. Independente que semana que vem alguém da sua família seja cometido de uma doença. Você permanecerá firme, porque a sua confiança está em Deus. Porque você entende que você provém dEle, você voltará para Ele, e que todos os dias da sua vida está na mão dEle, e tudo que Ele faz é bom. Há muitas pessoas que estão ficando no teste do tempo, porque ainda não entenderam que na dinâmica da vida nós teremos dificuldade e problemas. E o Senhor declara na palavra dele que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo. Traduzindo para os dias de hoje uma palavra que está em moda: resiliência. Passa pelo teste, passa pelo deserto, mas permanece com Cristo. Não retroceda, não volte atrás. Talvez você olhe para a minha vida e diga: mas pastor, o senhor não sabe ainda de nada. O senhor ainda é jovem, tem 35 anos só, muita coisa para viver. Mas vai na história da igreja, querido. Vai na história da igreja. Você vai ver que homens que chegaram ao final da sua vida, com 90, 80 anos, e falaram: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Passei por situações difíceis, perdi companheiros, perdi amigos, somo ao longo da minha vida frustrações e decepções, mas em todas elas eu fui suprido por Cristo. Em todas elas. Quando a gente declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse caminho proposto não é um caminho só de vitória e de troféu. É um caminho onde haverá pesar. É um caminho onde haverá choro. É um caminho onde em alguns momentos você não irá entender tudo, mas nunca irá lhe faltar o abraço.
Nunca irá lhe faltar o acalento de Deus. Nunca irá lhe faltar a presença do Todo-Poderoso dizendo: eu sou contigo. Permanece, 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 permanece até o final. Uma vida cheia do Espírito Santo gera mudanças estruturais na sua base. Transforma as sofismas em convicções. Mentiras que você tem fundamentado a sua vida até hoje, elas são mudadas quando o Espírito Santo começa a agir na sua vida. Justificativas são deixadas para trás, para que haja obediência. As mudanças que o Espírito Santo gera são permanentes. Por isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dessa igreja. Ele está dizendo: ei, quando o Espírito Santo age, não é temporariamente. Quando o Espírito Santo age, é de forma permanente. Cadê a permanência do que o Espírito Santo começou a fazer na sua vida? E quando o Espírito Santo começa a agir em nossas vidas, o que Ele faz em nós alcança outra pessoa. O que Deus faz na sua vida não para em você. Precisa alcançar outros lugares, precisa alcançar outras pessoas. A sua vida precisa ser um manancial para outra pessoa. A sua vida precisa causar mudança na vida de outra pessoa. Se em algum momento essa palavra tocou teu coração, se em algum momento essa palavra que fora ministrada te disse: ei, preste mais atenção à voz de Deus. Enquanto o louvor canta, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar de Deus. Você que está dizendo: Senhor, eu não quero mais somente existir, mas eu quero começar a viver. Eu quero começar a ser a resposta para a minha família, para o meu local de trabalho, para a minha rua, para as pessoas que convivem comigo. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Tenho andado desatento, tenho andado mais teimoso do que obediente, mas eu quero mudar essa realidade hoje. O Espírito Santo pode produzir nessa noite na sua vida mudanças estruturais, permanentes, e que vão alcançar outras vidas. Não se prenda no seu lugar. É você, é contigo que Deus quer tratar nessa noite. Aleluia. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chore, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá. Há mais pessoas que o Senhor espera aqui no altar. Não se prenda no seu lugar. É contigo que Deus está falando. É contigo que Deus está ministrando. Há lugares que vão mudar a partir da sua postura, a partir da sua entrega. A igreja de Éfeso mudou, mas foi necessário atender ao chamado. Atenda ao chamado de Deus nessa noite. Todo tempo eu sei que estás comigo, Meu amigo fiel.
que passou não volta mais. E não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento. Meu amigo fiel, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, revelada e que chegou até nós em Efésios capítulo 4, versículo 1, nos mostra uma preocupação do apóstolo Paulo. Preocupação esta, Senhor, gerada no coração de uma pessoa que é comprometida, responsável e zelosa por aquilo que tem chegado até as suas mãos. E ele nos ensina a ser dessa forma, responsável, comprometido e zeloso com a vida que o Senhor tem nos dado. Aqui estão seus filhos diante do seu altar, Pai, querendo restabelecer, ó Deus, essa intenção de ser mais responsável, de ser mais zeloso e de ser mais comprometido com o que o Senhor tem dado a eles. Diante, Senhor, dessa palavra, o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja a dizer: há uma forma de andar na vida, e essa forma de andar na vida é atendendo ao chamado do Senhor. E que assim seja, Senhor, na vida dos teus filhos. Que o viver não seja um viver para nós mesmos, para os nossos desejos, para os nossos impulsos, mas que o nosso viver seja para atender o teu chamado. Que das duas formas de viver que há, de forma obediente e teimosa, que possamos excluir a teimosia da nossa vida e viver de forma obediente, ouvindo a tua voz, colocando em prática a tua palavra. Que teu Espírito Santo venha habitar em nós, Pai, e produzir mudanças permanentes, possa gerar, ó Pai, mudanças estruturais, mudar a nossa base, e que o teu Espírito Santo, ao agir e operar em nós, faça com que alcancemos, ó Pai, outras pessoas. Uma ação completa, uma transformação, Senhor, que não está limitada ao campo místico, mas, ó Deus, que alcança a prática do dia a dia. Na prática do dia a dia, nós temos um discurso de boa notícia, e nós somos a boa notícia. E que assim seja, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Que haja, Senhor, uma nova atitude a partir de hoje, um novo procedimento, que a partir de hoje eles vivam intensamente para a tua glória. Isso é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis voltar, querido, para os seus lugares. Glória a Jesus. Capítulo 4 de Efésios inicia um novo ciclo dentro do livro. Capítulo 1, 2 e 3 fala de doutrina. Capítulo 4 fala de ação, fala de colocar em prática.
E é a parte que a gente peca na nossa vida cristã. A gente conhece, a gente entende, mas a gente não coloca em prática. A gente ouve uma mensagem e é abençoado uma vez só ao ouvir. E o Senhor nos espera no ponto a mais. O Senhor nos traz para ouvir, mas o Senhor também espera que nós atendamos ao chamado dele. Atender ao chamado é superar as dificuldades e tudo aquilo que será empecilho para colocar em prática. Mas que você não seja abençoado só ao ouvir essa palavra, mas que você seja abençoado também em colocar em prática e colher os frutos dessa palavra. Colher os frutos dessa palavra é começar a viver com propósito e não somente existir. É a sua presença ser notada, a sua presença ser esperada, a sua fala ser valiosa, porque o que você fala causa mudança, gera esperança, traz vida a pessoas e a lugares. Amém. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos orar, agradecer a Deus. Estamos no início de uma semana aqui, semana que o Senhor espera que sejamos o melhor que podemos ser. Há lugares que nos esperam nessa semana, há pessoas que nos esperam nessa semana. Aquela mulher samaritana foi ao meio-dia colher água, porque ela pensava que não iria encontrar com ninguém, mas naquele dia estava marcado na vida dela um encontro com Jesus. Há pessoas nessa semana que têm um encontro marcado com Jesus, mas é através da sua vida. Esteja atento, esteja sensível à voz de Deus. Deixe Deus te usar nessa semana. Viver é isso. Mudança que o Espírito Santo gera em nós é estrutural, é permanente e alcança a vida do outro. Se o Espírito Santo ainda não está agindo em nós, não está operando em nós, a gente não alcança o outro. Mas quando o Espírito Santo começa a habitar, a mudança é estrutural, é permanente e alcança outras vidas. A gente sai daqui para alcançar outras vidas. A gente sai daqui para mudar ambientes. A gente sai daqui para ser bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos escolhido, por o Senhor, ó Pai, a cada culto nessa igreja, derramada a Tua graça, da Tua unção e da Tua orientação. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a responder o Teu chamado. Não nos deixe, Senhor, viver para nós mesmos, mas ajuda-nos a cada dia a responder o Teu chamado e viver para a Tua glória. Que sejamos a habitação do Teu Espírito Santo, e como habitação do Teu Espírito Santo, a mudança seja, ó Deus, permanente. A cada dia sejamos melhor, melhor e melhor. Que haja sensibilidade para ouvir a Tua voz e uma pronta obediência a cumprir. Conceda-nos, Senhor, uma semana abençoada, uma semana, ó Pai, onde receberemos bênção e seremos bênção. Uma semana, Senhor, onde seremos canal para abençoar pessoas e ambientes, onde iremos promover a paz e manter a paz. Envia-nos, Senhor, porque os campos estão brancos, porque é tempo da colheita, porque é tempo, Senhor, de evangelizar, falar do Teu amor, de causar impacto. Que nesse andar na vida, possamos andar mediante aquilo que o Senhor tem projetado e planejado para nós. Leva, Senhor, a Tua igreja agora debaixo da Tua paz. Acampa Seus anjos ao redor de cada um dos Teus filhos. Ser com eles, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente. Amém e amém.